1 Samuel 1, verso 9 diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão, a tua Bíblia, peça para que o Senhor fale conosco. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Criador dos céus e Deus, Criador da terra, obrigado, Senhor meu Deus e meu Pai, pela tua palavra que é fiel, pela tua palavra que é verdadeira. Meu Deus, alimenta a minha alma, a alma da tua igreja, dos ouvintes da tua palavra. Meu Deus, tira os empecilhos, tira os impedimentos, as barreiras, Senhor. Meu Deus, abre a porta da palavra e fala, Senhor, conosco de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa. Obrigado, meu Deus, pelo teu trabalhar. Obrigado por esta oportunidade. É o que nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu peço, por favor, toda a atenção, toda a reverência à palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite. Aqui nós lemos, nesses poucos versículos, a oração ou a súplica, o clamor de uma mulher, né, que estava passando por um momento de uma angústia muito grande, estava passando por um sofrimento, né, uma perturbação, uma perseguição que poucas pessoas talvez passaram ou passam o que essa mulher chamada Ana, ela passou. E nós vemos aqui que em meio a toda a angústia, todo o sofrimento, né, interno, no coração a qual Ana estava passando, a Bíblia mostra para nós que ela não vai procurar, né, ajuda de nenhuma outra pessoa, ela não vai procurar ajuda do sacerdote chamado Eli, ela não procura ajuda em nenhum tipo de pessoa, mas a Bíblia diz que ela vai entrar no templo, ela vai entrar na casa de Deus, e ali então Ana, ela vai colocar tudo aquilo que está no seu coração, ela vai colocar diante de Deus. E nós observamos aqui pela palavra de Deus, né, nos faz a gente entender que Eucana, aqui o seu marido, né, ele tinha uma esposa chamada Penina, que era uma mulher totalmente diferente de Ana, que era uma mulher cruel, era uma mulher egoísta,
Era uma mulher irada, uma mulher que discutia, uma mulher contendeira, uma mulher totalmente oposta de Ana. Em contrapartida, Ana era uma mulher que Eucana amava ela de uma maneira muito grande. A Bíblia diz que Penina, ela tinha muitos filhos, porém Ana, com todo o seu amor, com toda a sua paz, a sua singeleza, ela não tinha nenhum filho. E quando nós olhamos para essa situação oposta, causa às vezes vem perguntas na nossa mente, no nosso coração. A gente às vezes quer questionar: Senhor, mas essa pessoa tão ruim, essa pessoa tão má, tão cruel, essa pessoa tem isso, por exemplo, aqui tem os filhos, todo ano tem filho, talvez tem gêmeos, uma pessoa que não tem amor, uma pessoa rancorosa, que odeia, que tem palavras duras. Senhor, em contrapartida, eu posso olhar para mim, colocar no lugar de Ana e dizer: Senhor, eu tenho tanto amor para dar, eu amo a obra da tua mão, eu amo a natureza, tudo que o Senhor fez perfeito. Eu tenho aqui tanto carinho, tanta alegria, tanto prazer para dar uma criança, meios, forma, condição para criar. Senhor, e o Senhor, como muitas vezes pode dizer, o Senhor está sendo egoísta. O Senhor às vezes é bom com uns, é ruim com o outro. Quantos de nós às vezes não faz essa pergunta a Deus? Mas por que fulano tão avarento, fulano tão coração duro, não abre a mão para ninguém, e cada dia está sendo abençoado, cada dia mais rico? E tem aquele outro ali que gosta de ajudar, gosta de abençoar, tem misericórdia das pessoas, compartilha o copo com água, compartilha um pedaço de pão, Senhor, e não sai daquilo, está sempre naquela situação, naquela miséria. Não podia o Senhor inverter a situação? Meus irmãos, o que adianta nós questionarmos a Deus? Não adianta questionar Deus. A Bíblia fala que o Senhor, Ele faz todas as coisas para os seus próprios propósitos. Nós não entendemos os mistérios de Deus. Nós podemos questionar o tanto que nós quisermos, mas isso não vai mudar aquilo que Deus, o Senhor, Ele fez. E a gente analisa, olha para essa palavra. Nos primeiros versículos a Bíblia diz que em Siló, quando eles vão oferecer o sacrifício a Deus no dia das festas, a Bíblia diz que Eucana, Penina e Ana ali estão sentados ali ao redor da mesa, a criançada tudo está ali, e a Bíblia diz que Eucana, ele pega do sacrifício, daquela carne que foi sacrificada, a parte que lhe convinha, ele dava uma quantidade imensa para a Penina, para as crianças também, enfim. Só que a Bíblia diz que para Ana ele dava uma porção dobrada, ou seja, do que ele dava para a Penina, do que ele dava para as crianças, ele dava em porção dobrada para Ana, talvez querendo engordar Ana, talvez querendo agradá-la com comida. Mas isso não era o suficiente, isso não agradava a Ana, porque o que ela estava passando não era no âmbito externo, era interno. E por mais que ele fizesse, por mais que ele pudesse ajudar, né, ele não ia conseguir derramar um bálsamo no coração de Ana, porque na verdade Ana não estava querendo comida, Ana não estava querendo bebida, ela estava querendo ter um filho. Ela tinha amor para dar à criança, mas ela não tinha filho. E Penina todos os dias insultava, todo dia a humilhava, lançava na sua face que era uma pessoa amaldiçoada por Deus, porque a mulher que não tinha filho naquela época era uma mulher amaldiçoada, era uma terra seca, era um ventre fechado por Deus. E Ana, então, ela chorava, ela angustiava, ela não tinha prazer em comer, não tinha prazer em beber, Ana não tinha alegria, Ana não tinha felicidade, por mais que Eucana fizesse, mas não era o suficiente.
E nós observamos aqui que isso foi sequência de anos, e Ana sofrendo dessa forma, sofrendo dessa maneira. Só que numa determinada ocasião, a palavra do Senhor diz, como nós já falamos na introdução, que Ana, ela vai levantar, né? A Bíblia fala no verso 9, que depois de comer, depois de beber em Siló, Ana, ela vai se colocar de pé, Ana, ela vai se levantar. E a Bíblia vai dizer para nós que ela então vai até o templo. Por que Ana vai até o templo? Porque Ana, ela cansou de ficar sentada, ela cansou de ver todo ano Penina tendo um filho, ela cansou de ver crianças correndo para um lado e para o outro, ela cansou de ficar sentada ou deitada e sonhando, amamentando, carregando o seu filho, brincando. Ela cansou de só ver, ela cansou de pensar, ela cansou de sonhar. E a Bíblia diz que então ela se levanta. Olha para essa palavra que o Senhor está dizendo para nós, que Ana agora ela vai tomar uma atitude. Ana agora ela vai cansar do conformismo. Ana agora ela vai cansar de só ouvir. Ana agora vai cansar de só ver, de sonhar. Ana agora ela coloca um ponto final. Ela diz: chega, basta. Se nós estamos aqui em Siló, na casa de Deus, no templo de Deus, onde Deus ele habita, aonde é oferecido sacrifício a Ele, se pessoas estão aqui contando a bênção, estão aqui agradecendo a Deus, testemunhando pelos milagres, pelo que Deus respondeu, eu também vou tomar agora uma decisão. Eu vou me pôr de pé e eu vou ao templo. Eu vou me pôr de pé e eu vou entrar dentro do templo. Eu vou fazer um corpo a corpo, cara a cara com Deus. Eu vou me colocar na presença de Deus. Eu vou rasgar o meu coração na presença desse Deus, porque é impossível nós estamos só oferecendo sacrifício e nada. Precisa-se de algo além do sacrifício. Precisa-se de algo além da oferta. Precisa-se de algo além do doar, de dar, de entregar. Precisa rasgar o coração. Precisa derramar lágrimas. Precisa fazer voto para ver Deus responder. Ana, ela vai tomar uma decisão, presbítero Sebastião. Ana, ela vai se levantar, ela vai entrar no templo. Dentro do templo só havia o sacerdote, o sumo sacerdote ali, que era o responsável pelo templo, a qual nos versículos anteriores diz que ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias, que eram os 2 filhos sacerdotes, que a Bíblia diz que eram transgressor. Eles tiravam aquilo que era de Deus no tocante à oferta do sacrifício. O que era para Deus eles tiravam para eles. Estava em rebeldia contra o Senhor. Mas Eli estava dentro do templo, estava sentado numa das cadeiras, e Ana entra e ela procura ali um lugar, um pilar, um lugar que ela pudesse apoiar, e ela ali vai ajoelhar, suponho, vai se jogar ali naquele lugar. E agora Ana então, ela vai abrir o seu coração, meus irmãos. Olha para a vida de Ana. Talvez há alguém aqui que está sofrendo, mas eu quero dizer que, como Deus colocou um ponto final no sofrimento de Ana, por intermédio dessa palavra nessa noite, Deus há de colocar um ponto final na situação a qual você está vivendo. Porque Deus ele não tem prazer no nosso sofrimento. Deus ele não tem prazer nas lágrimas que nós derramamos. Deus não tem prazer na angústia que nós estamos passando talvez, mas Deus ele tem prazer na nossa felicidade, na nossa alegria. Louvado seja Deus, na nossa gratidão. Deus há de mudar a história do seu povo, eu tenho certeza. E a Bíblia vai dizer para nós
que então Ana, ela entra ali na casa do Senhor, e a Bíblia diz que ela está com amargura de alma, e ela agora com aquela amargura de alma, com coisas de anos ou décadas dentro do coração. O coração de Ana estava tão amargurado, como está dizendo aqui a Bíblia, ela estava tão ferida que ela não conseguia mais rir, ela não conseguia mais se alegrar, ela não tinha mais força para falar, ela não tinha mais força para se expressar. Talvez quando ia falar alguma coisa, só lágrimas desciam, não tinha força. Talvez só murmurava, falava baixo. Mas quando ela se coloca diante de Deus, a palavra do Senhor fala para nós em Provérbios, presta bem atenção, Salomão ele escreveu, dizendo em Provérbios que é na hora de maior dificuldade, é na hora do maior sofrimento, que é revelada a força que nós temos. Pode ter certeza, talvez você, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um fracote, mas é no pior momento das nossas vidas que aquilo que está dentro de nós, a nossa força, ela será manifesta. E Ana então, ela procura, como diz o escritor aos Hebreus, lá no final do capítulo 11, Ana, ela vai procurar força, ela vai buscar força de onde ela não tem. Ela vai começar a procurar força e ela começa prostrada diante do Senhor, com amargura na sua alma, ela vai começar orando a Deus. Ela começa orando, ela começa falando, talvez dando glória, talvez dando aleluia, talvez chamando Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, talvez dizendo ainda o Senhor que habita em meio aos querubins, em meio às brasas vivas. Senhor, atenta aos teus olhos e veja a tua serva. Senhor, abra o teu ouvido e ouça o gemido do meu coração. Senhor, abra a tua boca e responda a tua serva. Olha a miséria da tua serva. Eu olho para a Bíblia, eu vejo Ana se humilhando, reconhecendo ela como nada útil, como uma pessoa inútil naquele momento, como apenas um pó. E a Bíblia diz que na sequência, Ana, ela vai chorar. E ela não vai chorar apenas um choro, ela vai chorar abundantemente. Ela vai chorar com frequência, ela vai chorar com continuidade. O momento que ela está de joelho, ela vai passar chorando. Ela vai derramando as suas lágrimas. Ela vai falando ali com Deus em lágrima. Interessante é que a Bíblia fala para nós, no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, que bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Muitas pessoas acham que é vergonha chorar, mas chorar pelas coisas de Deus é honra. Chorar pelas coisas de Deus é algo muito maravilhoso. Oxalá se todos nós fôssemos melancólicos, se todos nós fôssemos chorosos na presença de Deus, cada vez que fôssemos louvar, cada vez que fôssemos pregar, cada vez que fôssemos dobrar o joelho para falar com Deus, nós chorássemos, não tivéssemos palavra e sim lágrimas. Ah, meus irmãos, eu acredito que o mistério de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus seria muito melhor, muito maior, mais quente. A presença seria maravilhosa da parte de Deus na nossa vida. Todos aqueles que choram alcançam vitória da parte de Deus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele conforta, Ele consola todos aqueles que choram. O salmista, ele escreveu dizendo que todos aqueles, lá no Salmo 126, todos aqueles que levam a preciosa semente,
ali em lágrimas, chorando, pela dor, pelo cansaço, pela fadiga, talvez humilhado, talvez só, desprezível, mas ele está lhe levando a semente, ele está lhe semeando, e ele está lhe chorando, está lhe regando com as lágrimas. A parte B diz que certamente quando ele retornar, ele vai voltar com alegria, ele vai voltar com júbilo, trazendo consigo os seus molhos, trazendo consigo a colheita daquilo que ele semeou, derramando lágrima. Agora ele vai trazer a colheita e vai vir jubilando, ele vai vir com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós observamos, meus irmãos, que hoje nós podemos estar semeando com lágrima, nós podemos estar fazendo com lágrima, mas tenha certeza de uma coisa, que amanhã, mais tardar amanhã, como a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós vamos retornar. Louvado seja Deus, nós vamos voltar, não cabisbaixo, nós vamos voltar olhando para frente, olhando para o alto, com um sorriso. Nós vamos voltar trazendo a colheita de tudo aquilo que nós semeamos no momento de angústia. Será que você crê na palavra de Deus? Será que você pode adorar a Deus nessa noite, glorificar o Senhor? Adore a Ele, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Canamassúbria, candarábia, surimicanda, labasterianda, labaia. E a palavra do Senhor diz que então Ana, ela ora a Deus, ela chora ao Senhor abundantemente, e não bastando só orando, não bastando chorando continuamente, a Bíblia vai dizer para nós que ela vai colocar diante de Deus um voto. Ela vai mostrar a Deus a sua fé em Deus. Ela vai apresentar a Deus um voto. Não é que ela estava negociando com Deus, porque com Deus não se negocia, mas ela estava mostrando uma atitude de fé. Ela estava pedindo a Deus um sinal por intermédio daquele voto. Ela vai dizer: Senhor, eu quero apresentar um voto aqui dentro da tua casa, e eu quero que o Senhor atenda para o meu voto, e eu vou cumprir esse voto, mas para cumprir o Senhor precisa realizar este voto que eu estou colocando diante do Senhor. Eu vou cumprir, mas o Senhor precisa realizar para me cumprir. Esse voto é impossível eu cumprir sem o Senhor realizar. Eu estou apresentando algo espiritual, eu estou fazendo um voto espiritual. Eu vou cumprir com algo físico, mas para mim cumprir eu preciso que o Senhor responda, porque aquilo que o Senhor responder vai ser o que eu vou oferecer ao Senhor. Está entendendo como que é o mistério? E a Bíblia mostra aqui para nós que ela vai votar ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva der um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela faz o voto e ela explica a Deus o que ela precisa, e aquilo que o Senhor responder vai ser a forma dela pagar o voto. Quer dizer, não teria outro meio. O outro meio que tivesse, porventura, ela pede aqui, ela é categórica, ela é explícita em dizer: Senhor, eu preciso de um filho, e esse filho tem que ser varão. E o Senhor dando um filho varão, eu vou dar na sua casa, eu vou oferecer ao Senhor, para ele viver todos os dias na sua casa. A única maneira para ela não cumprir esse voto era se o Senhor desse um filho para ela, e esse filho fosse uma mulher, fosse uma filha.
Ela poderia, na hora de pagar o voto, dizer: Senhor, eu pedi filho, eu pedi um macho, eu pedi um homem, para ser nazireu, não vai passar navalha e nem vai beber bebida alcoólica, ele vai viver na tua casa, na tua presença, ele vai ser do Senhor. Mas como o Senhor deu uma mulher, então o Senhor me deu outro, me deu um filho. O meu voto foi um filho, não foi uma filha. Era a única forma dela não cumprir o seu voto. Mas interessante é que quando nós votamos a Deus, algo do coração que Deus vê em nós, sinceridade, meus irmãos, é impossível Deus ele não ouvir. A palavra do Senhor fala para nós, lá no livro de Jeremias, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui a Bíblia diz que Ana, ela vai rasgar o seu coração diante de Deus. Ela não vai orar somente de lábios, ela vai derramar lágrimas diante do Senhor, ela vai expressar a sua angústia, a sua aflição que ela estava vivendo, que ela tinha vivido todo esse tempo. Imagina, era muita coisa no coração de Ana, por isso que ela chorou abundantemente. Quando eu olho para essa palavra, a Bíblia, ela mostra aqui para nós no capítulo 28 do livro de Gênesis, como que Deus, ele responde a oração, o propósito colocado diante da presença de Deus com coração verdadeiro. Tem gente que vota a Deus por votar. Tem gente que vota a Deus, né, que faz um voto ao Senhor para dizer: eu estou fazendo para mostrar que eu faço, eu estou fazendo para mostrar que eu acredito. Não é esse tipo de voto que Deus quer. Deus quer ver sinceridade. Tem gente que vai fazer voto para Deus, ele já faz: eu vou fazer, mas eu não vou cumprir. Eu vou fazer, mas eu não vou dar não. Por quê? Porque além dele fazer esse voto, Deus conhece o coração dele, ele é avarento, ele não tem coragem de cumprir o voto. É como aquela pessoa que vai dizimar na obra de Deus, vai ajudar a obra de Deus, mas o salário dele é tão alto, é tão abençoado, que ele olha, fala: peraí, eu vou dar 10%, mas 10% é tanto. Meu Deus, eu vou dar tudo isso na igreja? Se alguém algum dia disser isso para você, diz: é muito, 10%, é demais, então dá os 90% e fica com 10%. Tem gente que é assim, ele é egoísta, ele acha que 10% é muito, e 90%? Uma pessoa assim nunca é abençoada por Deus. É como se ajunta num saco furado, ele nunca vai ver prosperidade naquilo que ele ganha. A palavra do Senhor mostra para nós, no capítulo 28, no verso 10 de Gênesis, a formação, o princípio da formação da família de Jacó. A Bíblia vai mostrar para nós que Jacó, ele vai sair da casa dos seus pais por ordem da sua mãe, porque o seu irmão Esaú quer matá-lo, por causa que ele recebeu, né? Havia lá atrás, no passado, um negócio, né? Foi feito ali um acordo entre os dois. Esaú queria comer, Jacó tinha comida, Esaú não tinha, mas Esaú, sendo primogênito, ele iria ter a bênção da primogenitura, porque ele era o primogênito. Jacó disse: eu só te dou a comida se você me der alguma coisa, mas eu não tenho nada, vem aí. Eu vou ter a bênção da primogenitura, eu sou o primeiro. Jacó diz: você topa trocar comigo? Eu te dou o prato, o guisado, eu te dou o prato de lentilha, eu te dou a comida, você enche a barriga e eu tomo posse pela fé, eu pego pela fé a bênção da primogenitura. Esaú disse: beleza, fechado, me dá aqui, eu quero comer. Comeu, encheu a barriga. Jacó ficou sem nada, Esaú ficou cheio e foi embora. E pela fé, Jacó toma a bênção. Chega o tempo,
Ele se prostra diante do pai dele, em meio a todo o processo que houve, que os irmãos sabem, não vamos entrar no detalhe. Ele recebe a bênção, o pai dele abençoa ele, e depois, quando vem Esaú, a Bíblia diz que ele também, no verso 27, no verso de número 38, que ele vai chorar diante do pai dele, pedindo pelo menos uma bênção só, pelo menos uma gota, mas não tinha mais bênção para ele. Então ele diz: meu pai vai descer à sepultura, e quando meu pai descer à sepultura, eu vou matar o meu irmão Jacó. Jacó vai fugir por ordem da sua mãe, vai para a casa do seu tio, para a casa de Labão, e a Bíblia diz que ele vai para Berseba. De Berseba ele vai para Arã, e a Bíblia diz que ele chega num lugar aonde ele vai passar a noite. Ele não chega numa hospedaria, ele não chega num hotel. E a palavra do Senhor diz para nós que o sol já era posto, se torna noite, e ele toma uma pedra daquele lugar e coloca aquela pedra como um travesseiro, por cabeceira, apoia ali a sua cabeça, e ele deita ali, sendo o teto, o céu, as estrelas, a lua, o sereno da noite, a sua coberta. Ele está deitado. E a Bíblia vai mostrar para nós agora, no verso 12 do capítulo 28, que ele vai ter um sonho. O Senhor vai dar um sonho para ele. E este sonho era mais ou menos assim, que era posto na terra uma escada, cujo topo ela tocava no céu. E eis, diz a Bíblia, que os anjos do Senhor, eles subiam e desciam por aquela escada. Imagina ele deitado, apoiado a sua cabeça. Daqui a pouco ele tem um sonho. Uma escada era posta, que daqui da terra a escada chegava lá no céu, e anjos subiam e anjos desciam. Anjos subiam e anjos desciam. E ele diz que o Senhor estava lá em cima, e o Senhor vai falar com ele em sonho. O Senhor vai dizer: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a sua semente. Observa, meus irmãos, que a promessa que Jacó vai receber agora é naquela terra que ele está deitado. Não sabia se a terra era boa ou não, mas ele está deitado naquela terra. O Senhor está dizendo para ele: essa terra que tu está deitado, eu darei a ti. Não era dele ainda, ia ter um tempo, ele ia tomar posse, mas ainda não era dele. Observa bem que o Senhor faz essa promessa, não só para ele, mas o Senhor diz no 14: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa extraordinária, olha que promessa maravilhosa que o seu pai Isaque havia ouvido no capítulo 22, quando ele estava lá em cima, no topo do monte, quando seu pai ia sacrificá-lo, quando Abraão ia sacrificar Isaque ouve essa mesma promessa. Agora Jacó, filho de Isaque, vai ouvir a mesma promessa. Só que observa bem, o interessante aqui, meus irmãos, não é ele ouvir a promessa. O interessante aqui é o que aconteceu lá atrás, a negociação que houve lá atrás, a perseguição que houve lá atrás. E nessa perseguição ele teve que fugir, ele teve que sair do conforto da casa da sua mãe, do seu pai. Ele pegou a sua trouxinha, pegou ali o que lhe convinha, o que era dele, e ele sai para uma terra longínqua que ele não conhecia. Ele vai para a casa de Labão, o seu tio, e ele sai caminhando. Sabe lá quando ele ia chegar na casa do seu tio? Ele foge.
Às vezes a gente está pensando, a gente pensa: meu Deus, eu estou passando essa perseguição, essa luta. Senhor, eu estou aqui neste lugar. Senhor, eu vim para cá, qual o motivo? Senhor, eu estou aqui só. Meus irmãos, não questione a Deus. Talvez até na perseguição, talvez até nesse processo que você está passando, mais árduo que possa ser, Deus tem grande vitória para a tua vida. Deus tem coisas a fazer ao teu favor. Veja, queridos irmãos, que Ana, ela precisou passar amargura, sofrimento, angústia. Jacó, ele foi jurado de morte. Ele foi jurado de morte, e esse juramento de morte fez com que ele fugisse. E no tocante a ele fugir, ele deita no lugar. Deus diz: olha, essa terra aqui eu vou dar para você. Essa terra será tua. Essa terra não vai ser só tua, mas vai ser da sua posteridade. Essa terra vai ser da tua semente. Essa terra vai ser dos teus filhos, do seu povo, que eu, Deus, vou te dar. E todas as famílias da terra, todo o povo serão benditos. Querido, essa promessa é uma promessa grande. É uma promessa que não tinha como esquadrinhar, não tinha como suportar. Aquilo era algo muito tremendo. O versículo de número 13 diz, o 15: eis, o Senhor diz: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Olha como Deus, ele é fiel. Eu vou estar contigo por onde você for. Fica tranquila, minha mão vai estar com você. Eu não vou te deixar, eu vou te guardar, eu vou te abençoar por onde você for, porque a minha palavra, a minha promessa está sobre a tua vida. Você carrega um peso de uma promessa no teu ombro. A minha palavra está sobre ti, ela não vai cair por terra. Então fica tranquilo que aonde você estiver, a minha palavra será o teu escudo, a minha palavra será a tua espada, a minha palavra vai guerrear, a minha palavra vai te defender. É para quem crê. Uma palavra dessa, meus irmãos, não é para qualquer um não. É para quem crê. É para quem tem fé. E veja que a Bíblia vai dizer que Jacó, então, ele acorda do seu sono, e ele vai dizer agora perplexo: na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A pessoa sozinho, no meio do nada, ele diz: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Que coisa tremenda, meus irmãos, que palavra poderosa. O que vai acontecer agora? Jacó, ele vai duvidar. Jacó, ele vai deixar de crer. A Bíblia diz no próximo versículo: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E ele vai dizer, e chamou o nome daquele lugar Betel. Antes o nome daquele lugar era Luz, agora é Betel. Porque Betel, bendito seja o nome santo do Senhor, significa casa de Deus. Por isso que ele diz: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Ele coloca o nome daquele lugar de Betel. Interessante é que o versículo de número 20 diz que Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Olha o voto que ele faz. 5 coisas, pelo menos, ele apresenta a Deus.
No único voto, ele apresenta 5 situações. Porque ele estava como nômade, ele estava agora saindo sem direção, ele não tinha um lugar certo, ele não sabia onde o seu tio morava, ele precisava caminhar. Então o que ele vai pedir para Deus? Ele vai pedir se Deus for com ele. Primeiro, Deus precisava ser com ele. A segunda coisa, ele diz: se Deus me guardar nessa viagem que faço, essa viagem que estou fazendo, Deus precisa me guardar. Terceira coisa, se Deus me der pão para comer. Quarta coisa, vestes para vestir. E a quinta coisa, em paz me tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E a última coisa é: eu darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Meus irmãos, aqui nós olhamos para essa palavra e nós vemos que é interessante o que ele fala com Deus. O voto que ele faz com o Senhor, não duvidando, mas ele está pedindo um sinal para Deus. Ele unge aquela pedra, e naquela pedra ele diz que ali seria a casa de Deus, ia se formar um altar para ser oferecido sacrifício ao Senhor. A Bíblia mostra que ele vai para a casa de Labão. Chega lá, ele vai passar muito tempo lá, vai ficar cerca de 20 anos. E a Bíblia diz que na casa de Labão tenta enganar Jacó de todo jeito. O primeiro engana com a mulher. Ele gostou da mais nova. Labão falou: olha, trabalha 7 anos que eu vou te dar. Ele trabalhou 7 anos, apaixonado há 7 anos, passou como um dia. Ele vai para o casamento, na lua de mel. No outro dia, quando ele acorda, ele vai ver a esposa que está do lado dele. Era a irmã mais velha, não era a mais nova que ele amava. Ele vai dizer para Labão: mas o que é isso? Você me enganou. Ele diz: não, aqui o costume é esse, primeiro a mais velha, se você quiser a mais nova, trabalha mais 7 anos. E ele vai agora trabalhar mais 7 anos, porque ele amava a mais nova. E ele vai ter filhos, Deus vai abençoar. Ele vai ter gado, Deus vai abençoar, vai trabalhar, ele vai se tornar um homem rico. Só que agora nós vamos ver uma coisa que é interessante. Jacó, ele vai voltar para a casa do seu pai, ele vai retornar. Só que quando ele está retornando, tinha uma promessa de morte. O seu irmão Esaú disse que quando o pai morresse, que ele iria matar Jacó. Jacó está voltando com mulher, com filhos, com empregado, com a fazenda, com toda a sua riqueza. Era muitíssima a riqueza de Jacó. Só que ele esqueceu de Esaú. E a palavra do Senhor mostra para nós que ele vai ter um encontro com Esaú. Esaú está com 400 homens. Esaú é um caçador. Esaú é um homem que mata, um homem sanguinário. Seus homens são violentos. E a Bíblia diz que agora ele sabe que Esaú vem ao seu encontro. E ele vai oferecer presentes a Esaú. Ele vai oferecer muita coisa para Esaú. E a palavra do Senhor vai mostrar para nós então que nesse encontro ele chega se prostrando diante do seu irmão. Ele se prostra com o rosto em terra, levanta, prostra, reverenciando o seu irmão mais velho, o primogênito, que eram gêmeos. E diz a palavra de Deus que o seu irmão não aceita nada que ele deu, porque ele diz: o Senhor também tem me abençoado. E a Bíblia diz que os dois se abraçam, os dois choram, ali um perdoa o outro. Bendito seja o nome do Senhor. Lavassurianda, Lavaia chega a arrepiar, e aquela glória de Deus é manifesta. É uma das passagens mais lindas da Bíblia. Vê a reconciliação, vê o amor, o trabalhar de Deus na vida desses dois. E a Bíblia diz que ele segue, então ele vai seguir o seu caminho. E uma coisa que é interessante, meus irmãos, que Jacó, quando ele está voltando a ordem de Deus, né, para sua casa, ele vai chegar naquele lugar aonde ele ungiu aquela pedra. Tinha passado ali décadas. Ele tinha que retornar por ali. Ele viu a pedra. Quando ele viu a pedra, o que ele fez? Ele lembrou do voto. Ele lembrou do voto que ele fez. Ele disse: eu darei o dízimo de tudo. Ali ele vai preparar o lugar
Ali ele vai cumprir o voto que ele fez com Deus. Ali ele vai honrar o Senhor. E se você meditar a palavra do Senhor do capítulo 31, onde ele faz onde ele cumpre esse voto, você vai ver como Jacó, ele foi fiel a Deus. Meus irmãos, Deus, ele conhece o coração do homem fiel. Deus, ele sabe aqueles que faz promessa, que é fiel, e aqueles que faz promessa e que é egoísta. Quantas pessoas que faz promessa a Deus, Deus abençoa tremendamente. Quantos que fazem votos a Deus, faz promessa ao Senhor e não recebe. Ele diz: Senhor, eu estou fazendo voto, mas espera aí, o erro não está em Deus, o erro não está na campanha, o erro não está no voto, o erro está no teu coração. Você tem que pedir para Deus, para o Senhor colocar em ti um coração novo, para Deus tirar esse coração egoísta, esse coração avarento, para Deus colocar um coração de amor, para Deus colocar um coração verdadeiro. Porque certo é que neste mundo, tudo que há aqui neste mundo, nós não vamos levar nada daqui, meus irmãos, nem a roupa, nem o cabelo nós vamos levar. Então Jacó, ele foi extremamente abençoado por Deus, porque ele foi fiel em tudo aquilo que ele fez. Agora nós olhamos aqui para Ana, nós olhamos aqui para essa mulher, para o propósito dela na presença de Deus, o que ela coloca diante do Senhor. Ela pede para Deus um filho, e o que vai acontecer nesse momento? A Bíblia diz que em ela orando ali, buscando a Deus, nós não sabemos o tempo da oração, da humilhação dela. A Bíblia diz que Eli vai olhar para ela, vai ficar olhando para aquela mulher ali, chorando, só mexendo os lábios, mas não saía a voz. E Eli vai dizer: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho, mulher. Veja como é fácil, meus irmãos, alguém julgar alguém. Como é fácil a gente julgar as pessoas. Só quem sabe o motivo da razão pela qual você está do jeito que você está hoje, só você sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que você viveu ontem. Ninguém sabe como foi o teu passado. Ninguém sabe as promessas que estão sobre a tua vida. Ninguém sabe o que você sofreu lá atrás, a não ser você e Deus. Então ninguém tem o poder de apontar, de julgar, de te colocar no inferno ou no céu, a não ser Deus, porque Deus conhece o teu coração. Quando Eli diz para Ana apartar do vinho, Ana vai dizer para ele: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela tinha muita coisa para falar com Deus, e ela vai falar para Eli o que ela está passando, mas ela não conta o que ela votou. Ela só diz que ela está passando um problema, um negócio muito sério, e o único que pode ajudar ela é Deus. Ela está falando com Deus, porque Ele que pode fazer por ela. E o que Ele vai dizer agora? Então Ele vai entender, e a Bíblia diz que Ele vai dizer para ela: olha, mulher, vai-te em paz, volta agora em paz, e o Deus de Israel te conceda a sua petição que lhe pediste. Ele vai estender a mão para aquela mulher e vai abençoar ela. Vai dizer: olha, mulher, olha, Ana, vai em paz, volta em paz para a tua casa, e o Deus de Israel, o Deus que tu se humilhaste na presença dele, o Deus que ouviu as tuas lágrimas, que ouviu o teu coração, que Ele conceda a petição que tu lhe fizeste, mulher. Vai em paz para a tua casa, seja abençoada, toma posse do que você colocou diante de Deus. E a Bíblia diz que Ana, então, ela voltou, comeu, bebeu, e a Bíblia diz que
o seu semblante já não era mais de tristeza. O semblante não era mais de tristeza. Será por quê? Porque aquela angústia, ela lançou diante de Deus, ela não ficou com aquilo dentro do coração. Tem gente que não consegue conversar, não tem paz, não tem alegria, porque o coração está assim, está igual o coração de Ana. Sabe o que é isso? É falta de nós colocar diante de Deus: Senhor, me conceda um coração novo, Senhor. Tenha piedade da minha alma, Senhor. O Senhor tem visto tanto que eu tenho sofrido, o Senhor tem visto que eu tenho passado, eu não sei o que você tem passado, mas você pode dobrar o teu joelho, você pode colocar diante de Deus. Deus tem o poder para mudar o teu coração, para mudar a tua vida. Deus tem o poder para colocar alegria, como Ele colocou aqui na vida de Ana, no verso de número 18. O semblante dela não era mais de tristeza, ela não tinha prazer em comer e beber, agora ela come e bebe. Agora ela volta para sua casa, agora ela volta juntamente com Eucana, agora ela volta feliz, agora ela volta fazendo projeto, agora ela volta fazendo planos, agora ela volta crendo que alguma coisa vai acontecer, que ela semeou, é questão de tempo, é questão de momento, ela vai colher porque ela lançou a semente numa boa terra. Ela volta fazendo planos. Sabe aquela pessoa que recebeu uma aposentadoria, recebeu uma herança, e ele tinha sempre uma vida terrível, e agora ele vai ter uma quantia abençoada, ele vai fazer planos: vou comprar uma casa boa, vou comprar um carro, vou ter paz com a minha família, vou trocar minhas roupas, vou trocar meus calçados, a minha vida não vai ser mais a mesma, eu tenho certeza, a bênção chegou aqui, o cartão está na minha mão, eu vou lá e vou colocar agora em prática tudo que está no meu coração. Ana volta dessa maneira, Ana volta feliz, porque ela votou um voto, não foi a um ídolo, não foi a uma imagem, ela votou um voto ao Deus que tudo pode, ela votou um voto ao Deus que pode abrir porta onde não tem porta, ela votou um voto ao Deus que o ouro, a prata, a terra, a sua plenitude é dele, um Deus que ela tinha certeza que ia abençoá-la, porque ela foi abençoada, impactada pelo sacerdote, quando ele diz: vai em paz, filha, o Deus de Israel conceda a tua petição que me fizeste. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, meus irmãos, nessa palavra. Nós precisamos viver milagre. Essa palavra é poderosa, essa palavra muda a nossa vida, essa palavra vai mudar a nossa vida, tenha certeza disso. Louvado seja o nome do Senhor. Ana volta para sua casa. Aquela noite eles vão dormir, ela já não está mais na ilha, ela já não está mais nervosa, o seu coração está alegre. Naquela noite, a mão de Deus estava sobre Ana. Naquela noite, o Senhor, que diz o verso 6 e 7, que o Senhor havia fechado a madre de Ana. Naquela noite, quando ela volta, o Senhor abre a sua madre. E naquela noite, a Bíblia diz que Ana, ela engravidou, ela ficou grávida. E no próximo ano, Ana agora, ela tem um filho. E quando nasce aquele filho, para surpresa dela, aquele filho foi um varão, exatamente como ela pediu ao Senhor. Deus honrou a fé de Ana. Vai voltar agora para Siló, o seu marido. Ela diz: deixe mais um pouco, eu vou desmamar a criança. Ele vai comer comida sólida primeiro, depois que eu desmamar, que ele comer uma comida sólida, então eu levarei e pagarei o meu voto. E Eucana disse: faça como tu prometeste ao Senhor. E depois, então, passado o tempo, quando a criança já não estava mais mamando, quando já estava comendo, Ana então volta para Siló. Ela vai até o templo, ela chega diante do sacerdote ali. Ela diz: meu Senhor, lembra dessa mulher,
essa mulher amargurada, que chorava ali naquele lugar, que o Senhor disse que eu estava embriagada, que eu tinha que deixar do vinho. Olha, essa mulher, a tua serva, ela não estava embriagada. Eu estava orando, pedindo a Deus essa criança, e o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor me deu essa criança, o Senhor me abençoou. O meu voto foi que se Deus me desse um homem, eu o daria na casa do Senhor, para que ele vivesse todos os dias da sua vida na casa do Senhor. Ele seria nazireu de Deus, não iria passar a navalha no seu cabelo, não iria beber bebida alcoólica, não ia tocar em sangue, enfim. E aqui estou eu aqui com meu voto, com meu filho, estou entregando ao Senhor. Cuide dele, porque não é teu, é do Senhor. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz que a partir dali então, daquele voto que Ana fez, a Bíblia diz que a estéril, que não dava filho, ela deu 7 filhos. E a que dava muito filho, o Senhor fechou a madre. Deus, meus irmãos, Ele é maravilhoso. Deus, Ele conhece o nosso coração. Eu digo a você, você que tem chorado, as suas lágrimas têm sido amargas, você tem passado noites de angústia, de tristeza. Saiba que o guarda de Israel, diz o Salmo 121, o guarda de Israel não bosqueneja, ele não dorme. O guarda de Israel está atento, olhando para ti. Rasgue o teu coração na presença de Deus. Eu vou orar mais uma vez. Não, rasgue o teu coração, expõe o que está dentro de você. Eu tenho certeza que você viverá dias gloriosos na presença de Deus. Você viverá novidades de vida na presença do teu Deus, porque o Deus de Ana é o nosso Deus, o Deus de Jacó é o nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que Deus possa te recompensar, e que as promessas, o peso da promessa que está sobre o teu ombro, creia naquele que prometeu, porque Ele é fiel para cumprir e realizar na nossa vida tudo o que Ele tem dito. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. As horas foram embora, as palmas bem alegre, exalta e glorifique o nome do Senhor.